Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Vamos falar um pouco de filosofia e de um grande filósofo do século XVIII, do Iluminismo, século das luzes, da Ilustração. Refiro-me a Montesquieu, que nasceu em 1689 e veio a falecer em 1755. Ou, se preferirem, Charles-Louis de Secondat, Barão de La Brède e de Montesquieu. Suas principais obras seriam, temos aqui até uma versão em português, Cartas Persas, de 1721, uma boa tradução que se encontra em português, e Espírito das Leis, um livrinho mais grosso, tá? Inicialmente publicado em 1748. Para quem lê bem em francês, você pode encontrar na Amazon, no formato livro eletrônico, EPUB, a obra completa de Montesquieu por apenas R$ 3,99. Mas aí a necessidade que você leia bem em francês. A versão é muito boa. Pois bem, Montesquieu ele tem uma origem aristocrática, ele pertence à nobreza e, portanto, as ideias dele em termos de governo, que seria o governo ideal, são ideias reformistas. Ele não pretende fazer nada de revolucionário, não pretende mudar o governo, transformar o governo em outra coisa, não. Ele pretende reformar de um modo não radical o governo da França. E, portanto, durante a Revolução Francesa de 1789, com a queda da Bastilha, nos termos de início dela, ele há de afetar consideravelmente a área moderada dos revolucionários. A área mais radical vai ter uma influência, como já disse em outro vídeo, de Rousseau. Agora, a área moderada vai seguir a influência de Montesquieu. Montesquieu, ele propõe a divisão do governo em 3 poderes, coisa que nós usamos inclusive hoje, mesmo aqui no nosso país, o Brasil. Seriam o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele é contra o governo absoluto, o absolutismo, todo o poder concentrado nas mãos de uma pessoa. Se nós dividirmos o poder em 3, isso vai nos permitir uma maior liberdade. E não só isso, como eu falei, ele é um moderado, ele procura reformar e não uma mudança radical. Por consequente, ele vai entender que o governo monárquico, então existente na França no século XVIII, seria o melhor governo para a França. E que cabe ao monarca compartilhar esse poder com a nobreza, da qual ele próprio faz parte, e também com o clero, tá, os religiosos. Na época, a religião que tinha maior importância dentro da França era a religião católica apostólica romana, tinha maior influência. Então, a monarquia, além da divisão entre executivo, legislativo e judiciário, que seria essa divisão do governo, a monarquia não atuaria sozinha, pois o monarca teria junto a si tanto o clero, tanto os nobres para lhe assessorar, para governarem juntos da melhor forma possível. Então, o melhor governo, segundo Montesquieu, seria a monarquia. Mas, veja bem, uma monarquia limitada por leis. Ou seja, ele não é a favor que o monarca tudo possa fazer. Não, o monarca ele é restrito, ele é restringido pelas leis vigentes no seu país. Montesquieu há de sofrer fortes influências, tanto da antiguidade clássica, tanto também do governo inglês, pois na época já havia uma liberdade bem maior, uma tolerância bem maior com relação à religião,
com relação às ideias, as mais diversas possíveis na ciência, na filosofia, é uma tolerância bem grande na Inglaterra, do outro lado do Canal da Mancha. E enquanto que na França ainda não havia essa tolerância, essa liberdade que já havia no governo inglês. Então ele sofre essas duas fortes influências, da Antiguidade Clássica e do governo inglês. E ele propõe, ele há de articular, desenvolver o seu discurso sempre em torno do equilíbrio, mas o equilíbrio entre, de um lado, a liberdade, porque eu tenho a minha liberdade na medida em que eu obedeço às leis. Então temos a obediência às leis que em parte limita as minhas liberdades, mas em parte também, como todos vão obedecer às mesmas leis, também me confere liberdade. Então há, né, um equilíbrio entre, de um lado, as liberdades individuais e de outro, a obediência às leis, que é uma coisa que todos devem se comprometer. E ele entende a religião da seguinte forma: a religião é algo útil ao Estado. Por quê? Ela há de limitar o procedimento, o comportamento, as ações, tanto por parte do monarca, tanto por parte dos poderosos, tanto por parte do povo. Então, essa religião, ela transmite para nós valores, tá? E nos ajuda a manter valores importantes para o bom funcionamento do Estado. Então, a religião tem um caráter de utilidade, importantíssimo, segundo o Montesquieu. Ele também prevê, na análise que ele faz, que existem 3 tipos de governo. Teríamos a monarquia, a república e o despotismo. Ele vê a república mais em relação a algo do passado, que ocorreu na Grécia Antiga, ocorreu em um determinado momento na Roma Antiga, mas ele não vê como um governo possível para um país grande das dimensões da França, onde entende que o governo mais adequado seria a monarquia. Mas voltemos. Cada governo teria um princípio que daria sentido, significado, iria reger todas as ações das pessoas dentro desse Estado. E que princípio seria este? Na monarquia seria a honra. Eu vou valorizar a honra, a minha honra, tá, dentro do Estado monárquico. Já na república, pensando na Grécia Antiga, na primeira fase de Roma Antiga, nós teríamos a virtude, o amor ao Estado, a necessidade de me dar totalmente para com o Estado. Então nós teríamos também um terceiro tipo de governo, que seria o despotismo, mais presente no Oriente, segundo Montesquieu. Seria o governo de um só, que carece de leis, onde a vontade de um triunfa sobre a vontade de todos, independente de qualquer lei, de qualquer outro juízo ou arbítrio. Inclusive a vontade sobre a vida e sobre a morte, sobre os pertences, sobre quem ele bem entender. Então, esse rei despótico, esse governante despótico, tá? Ele teria unicamente uma coisa para manter o Estado unido ao redor dele. Seria o terror, o medo. O medo de sofrer consequências me faz obedecer. Então, o princípio dentro do despotismo seria o medo. Então, são esses 3 tipos de governo e esses 3 princípios básicos a cada um desses governos. A monarquia com a honra, a república com a virtude, o amor à pátria, e o despotismo com o medo, o terror, o pavor de sofrer consequências desse governante totalmente, como eu vou dizer, um governante que tudo pode e tudo faz, tá? Ao seu mero arbítrio, sem intervenção de qualquer lei, sem intervenção de qualquer outra coisa que possa diminuir a sua influência, o seu poder. Pois bem, Montesquieu, apesar de defender o governo monárquico, ele é contra o absolutismo e ele faz uma profunda crítica à autoridade,
Que autoridade que ele critica? Duas. Uma, que eu já falei, na parte política seria o absolutismo. Ele entende que o poder deve ser dividido. O poder não deve ficar nas mãos de uma única pessoa. A segunda crítica que ele faz é a religião. Apesar de, como eu falei ainda há pouco, ele entender que a religião é algo útil ao Estado, ele também vê vários malefícios na religião tal como ela é praticada na França. Ou seja, onde a autoridade religiosa, estamos pensando na Igreja Católica Apostólica Romana, impede a manifestação do livre pensar, seja na filosofia, seja na ciência, inclusive da tolerância para com outros credos religiosos. Então, essa autoridade arbitrária, seja no Estado, seja na religião, ele é contra, ele tece fortes críticas. O Montesquieu, com certeza, ele, tanto ao nível de governo de um Estado, tanto a nível de uma pessoa, nós podemos colocar também a questão da individualidade, ele vai nos falar da moderação. A moderação que se dá pelos três poderes, a moderação que se dá pela presença junto ao monarca do clero e também dos nobres, essa moderação, esse caráter de ser moderado, de ser um Estado, ou mesmo uma pessoa não radical, tá? De ser prudente. Então, essa questão da moderação, ela nos aproxima e simultaneamente nos afasta de algumas coisas. Segundo Montesquieu, ela nos aproximará da tolerância para com outros credos religiosos, para com outras ideias, para com ideias e crenças diferentes das nossas. Vamos ser tolerantes e para isso precisamos ser moderados. E também nos aproxima de quê? Da liberdade. Sem a moderação, sem a prudência, sem evitarmos o radicalismo, não teremos jamais a nossa liberdade. E nos afasta, então, consequentemente, de duas coisas: da intolerância e do radicalismo. Mas é uma consequência lógica. Tá? Então nós devemos ser em nossas vidas e devemos procurar que o estado ideal também seja um estado moderado. E Montesquieu há também de nos lembrar que tanto a forma de governo, como nós falamos, o monárquico, o despótico, a república, tem as suas leis próprias àquele Estado, e também tem os seus costumes próprios, inerentes àquele Estado, àquela forma de governo. E que não há leis ou costumes que sejam absolutos para todo e qualquer Estado, para todo e qualquer povo. Pois cada governo, cada região do globo tem os seus costumes, tem a sua tradição e, consequentemente, terá o seu arcabouço legislativo próprio. Eu não teria como ter leis e costumes válidos em todo o mundo, tá? Em qualquer tipo de forma de governo. Isso não seria possível, segundo Montesquieu. Isso é uma reflexão muito interessante que nos faz, inclusive, pensar que nós não podemos, no nosso país, importar meramente uma legislação de outro país. Ou, como algumas tendências hoje ideológicas procuram fazer, meramente importar determinadas tradições, determinados costumes e até determinadas palavras de ordem de outro país. Pois nesse outro país existe toda uma estrutura, toda uma raiz que lhe dá consistência, que lhe dá mérito. Então, nesse país, é válido determinados conceitos, determinadas palavras de ordem, determinados costumes e tradições e determinadas leis. Ali faz todo sentido. Mas talvez não faça sentido algum no nosso país. Seria uma mera importação de uma cabeça sem o corpo, de algo que não faz sentido, porque a nossa cultura, o nosso sistema de governo, as nossas tradições são diferentes e devem ser respeitadas. Tanto os nossos costumes devem ser respeitados, quanto as leis mais apropriadas ao nosso tipo de governo, ao nosso povo. Pois bem, esse é Montesquieu
deveras interessantes filósofos do século XVIII, que eu convido vocês a continuarem pesquisando e lendo. Esse já... sim, e cabe mencionar, eu tenho também um artigo que eu escrevi sobre Montesquieu, e nesse artigo você há de encontrar algumas ideias melhor desenvolvidas sobre esse autor. Você encontra o texto que eu escrevi sobre ele em um dos meus blogs, ou o Comportamento Crítico, ou o Ser Escritor. E há de encontrar também outros vídeos de outros filósofos sobre o iluminismo no Dr. Silvério, que é o meu espaço no YouTube. E também eu tenho um site que funciona como uma plataforma, onde você encontrará links para todos os meus vídeos, todos os artigos que eu já escrevi, meu currículo na plataforma Lattes, enfim, a minha presença na internet toda. Você tem os links, inclusive vários livros, dos quais eu sou autor, que você pode adquirir tanto no formato impresso, recebendo em casa pelos correios, tanto também no formato livro eletrônico. Você pode adquirir os meus livros, ou ler os meus textos e ver os meus vídeos, a partir dos links que você encontrará no meu site, doutorsilverio.com. Bem, amigos, basicamente era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário, deixe também a sua curtida e se inscreva no nosso canal. No mais, muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.